tudo bem? Hoje vamos iniciar com a aula de Geografia e com esta aula daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre localização, orientação e hoje iremos falar sobre a evolução da bússola ao GPS, como tudo isso aconteceu. Vamos lá? Então vem comigo. Vimos que no passado, os seres humanos lá da antiguidade, dos tempos passados, eles se localizavam usando o quê? Os astros do céu, não é isso? Isso. Então, através desses astros surgiram muitas coisas, inclusive o que a gente vai estudar hoje, essa evolução da bússola até o GPS. Então, é importante que vocês saibam que no passado, essa maneira de se orientar, de se localizar, que era feita através da observação desses astros, como estrelas, a lua, o sol, isso aconteceu e durou muito tempo, levou muito tempo os seres humanos usando desta prática para se orientar. E isso não vem, por exemplo, como vocês podem imaginar, da época dos homens da caverna, por exemplo, que moravam nas cavernas. Não vem dessa época. Vem de muito tempo, inclusive antes de Cristo. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar de, por exemplo, uns 3 magos que andavam buscando onde tinha nascido um menino e se orientavam por uma estrela. Olha, isso é muito antigo. É história de antes do nascimento de Cristo. E já existia essa opinião de se localizar pelas estrelas. Então, crianças, no decorrer de muito tempo, os viajantes foram utilizando dessas técnicas de orientação com mais frequência e com artifícios diferentes. Eles começaram a mudar a sua opinião sobre essa localização. Então, eles usavam com frequência esse tipo de observação, mas foram incrementando. Então, além de observar a lua, o sol e as estrelas, eles começaram a buscar outros meios. E essa localização, ela não aparentava quando você olhava para o céu e buscava orientação através do sol, da lua ou de outras estrelas, ela não dava aquela localização exata como aqueles povos queriam. Sempre faltava um pouco mais. Às vezes eles achavam que estavam indo na direção certa e às vezes não estavam. Então, para que eles tivessem uma orientação mais exata, eles começaram a buscar outros meios de orientação. E foi aí onde esses meios de orientação mais modernos que a gente tem hoje começaram a se desenvolver. Acompanhe comigo então. Além dessa observação através da natureza, utilizando os astros da natureza, os astros do céu, para se guiar, o ser humano ele começou a criar instrumentos que facilitavam a orientação e também davam uma precisão mais exata das direções que ele queria seguir, para onde ele queria ir. Então, com isso tudo, surgiu a bússola. E a bússola, ela não é o meio, o instrumento mais moderno que temos hoje, não é isso? Mas tudo isso que temos hoje começou graças à bússola. Então, vamos ver como é que funcionava isso. Vamos conhecer um pouco sobre a bússola. A bússola, olha, a tia trouxe aqui essa imagem, uma imagem bem moderna da bússola moderna. No início, elas não eram assim bonitinhas, não. Elas eram bem rústicas. Hoje, a gente já encontra bússolas desse tipo aqui.
Então, a bússola é um dos instrumentos mais antigos e ela foi inventada, criada pelos chineses. Como é que funciona a bússola? O funcionamento desse instrumento está baseado nas leis do magnetismo. Tia, magnetismo? Isso! A bússola, ela tem, olha, uma agulhinha que é atraída por um eixo magnético, como se fosse um ímã. Vocês conhecem ímã, não é isso? Tenho certeza, pois funciona exatamente dessa forma. Essa agulha, ela é atraída por um polo magnético da Terra, por um campo magnético da Terra. E assim, essa agulha, como é um objeto de ferro, e vocês sabem que quando a gente aproxima um ímã de um objeto de ferro, há aquela atração. Então, da mesma forma, ocorre com a bússola. Esse ímã, essa atração que ocorre na bússola, ela sempre atrai para um ponto, para uma direção, que é a direção norte. Então, uma bússola, ela sempre vai estar, quando ela estiver calibrada, certinha, ela sempre vai estar apontando para a direção norte, porque é nessa direção que o eixo da Terra, que essa atração com a Terra ocorre para a direção norte. Tia, então desde que criaram a bússola, eles já sabiam de tudo isso? Sim, mas como é que eles souberam disso? Como eles fizeram para que isso acontecesse também com a bússola? Como falamos no início, a humanidade, desde os tempos passados, elas buscavam localização, orientação, por necessitarem de se locomover de um local para outro. Eles viajavam bastante, tanto que ficaram conhecidos os primeiros povos como nômades, não é isso? Então, nessas observações que eles fizeram diariamente, ano após ano, eles perceberam aquela relação que o Sol sempre nascia de um lado e sempre se escondia do outro lado, não é isso? Então, através destas observações, foi que lá no período em que os chineses inventaram a bússola, eles também perceberam que existia esse polo magnético na Terra e deram um nome a este polo para o norte. Então, só então com essa descoberta, eles fizeram essa bússola sempre apontando para o norte, como se fosse um marco inicial para a partida, para a identificação e orientação que os seres humanos precisavam naquela época. Vamos conhecer então mais sobre o GPS. O GPS, que é o instrumento mais moderno e mais tecnológico que nós estamos utilizando atualmente, ele tem esse nome, essa sigla GPS, devido ao termo inglês. O nome dele em inglês, que significa o quê? Posicionamento global, sistema de posicionamento global. Então, GPS, que é uma sigla de um termo em inglês, ó, GPS, sistema de posicionamento global. Tia, mas está ao contrário. Não, crianças, é porque em inglês essa sigla vai ficar justamente dessa forma. Esse, então, instrumento é um dos mais modernos e ele recebe informações de onde? Será ser do Sol? Da Lua? Das estrelas? Ou é a partir de observações como os seres humanos faziam no passado? Crianças, esse instrumento, ele recebe informações vindas direto dos satélites. Isso. E é através desse sistema muito moderno que nós conseguimos nos localizar em qualquer lugar que nós estivermos, certo? Então, as informações que esse instrumento recebe, elas vêm diretamente de satélites e possibilitam a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Ele
pode ser encontrado, por exemplo, em carros, no seu celular. Sabiam que no seu celular tem esse GPS? Tia, mas eu não tenho nada disso aí no meu celular. Sim, crianças. Vai em um mapa, busque um local. Vai aparecer exatamente isso. E ainda tem até uma voz que vai lhe orientar para onde você for. Isso é o GPS. Ele, então, além de ser encontrado em carros e celulares, ele pode ser encontrado em outros meios que você tem acesso muito fácil, lhe dando o quê? Uma localização visual. Ele lhe mostra a área que você está ou a área que você quer chegar. Lhe mostra como é. Tia, mas vai mostrar só através de rotas dessa forma? Não, você consegue inclusive visualizar as imagens das casas, da rua, como é que é, e não somente em rotas. Observem, crianças, como tudo mudou. De um passado onde as pessoas se localizavam apenas olhando para o céu, para as estrelas, e ficavam definindo, ali é sul, ali é norte, é a estrela tal, para um sistema tão moderno como este. E isso tudo foi o quê? Graças a estudos, a observações feitas desde o passado, certo? Então, não esqueçam, da bússola até o GPS ocorreram muitas mudanças, mas o principal partiu de observações feitas pela humanidade lá no início, quando eles não tinham acesso a tanta tecnologia ainda, certo? Vamos continuar então? Esta perguntinha, ela vai mexer um pouco com você e vai fazer você pensar nisso tudo que a gente já estudou, de localização, orientação, rosa dos ventos e tudo mais. Você tem isso aqui. Apesar de possuirmos instrumentos de alta tecnologia para nos orientarmos, ainda é importante sabermos os pontos cardeais e colaterais. Crianças, vimos que antigamente a humanidade se baseava pelo lado que o Sol nascia e pelo lado que o Sol desaparecia. Depois de muito tempo, eles foram dando nomes a essas direções e usaram por muito tempo essas direções como sendo sua única forma de localização. Só então depois surgiram outros pontos. Mas crianças, hoje, com tanta tecnologia, com o GPS em nossas mãos e nós tendo acesso livre e em qualquer lugar, de qualquer forma, será se esses pontos cardeais e colaterais que a gente já estudou, será se eles são realmente tão importantes assim? Vocês já pararam para pensar nisso? Será se quando você vai para a escola, quando você vem aqui para a escola, ou quando você vai no supermercado, você para pensar em que direção você está indo, se você está indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Você faz isso? Eu confesso, eu não faço. Eu sei o caminho da escola, eu não vou no GPS e nem interesso em saber a direção que eu estou indo. E acredito que vocês também não. Então, com tudo isso, será se ainda é importante sabermos esses pontos cardeais e colaterais? Acreditem, crianças, os pontos cardeais e colaterais, eles ajudaram muitas pessoas lá no passado, que a gente viu, não é isso? Então, hoje, apesar da gente ter tanta tecnologia, como por exemplo o GPS, nós ainda precisamos e usamos esses pontos. Então é muito importante o uso tanto dos pontos cardeais como dos pontos colaterais, certo? Pois eles não têm a ver somente com não se perder. Eu preciso saber em que direção eu estou só para mim não me perder. Não,
esses pontos, eles ainda são utilizados com muita importância e com bastante frequência, por exemplo, pelos navegantes, pelos navegadores. Lá em alto mar, eles usam a bússola para ter orientação para onde estão indo. E na bússola, a gente já viu que a marcação é exatamente disso, dos pontos cardeais e colaterais. Então, para essas profissões que dependem dessa orientação, esses pontos são de grande importância, não é isso? Para eles realizarem as suas atividades dentro da profissão deles. Então, para nós, hoje, eu, tia Laiane e você aí na sua casa, pode ser que você não utilize mais e nem dê tanta importância para esses pontos, pois, afinal de contas, nós temos o celular que vai nos ajudar a não nos perdermos. Mas para esses navegantes, os pontos de orientação, tanto os cardeais quanto os colaterais, são de grande importância e eles dão valor para esses pontos. Então, vamos aqui, já preparou um resumo desse capítulo para você. Por que eu fiz esse resumo? Porque nós vamos ter muito o que estudar com isso. Então, dentro deste capítulo, nós iniciamos vendo o quê? Que todos os seres humanos, eles moravam o quê? Em um mesmo lugar. Que lugar? O planeta Terra. Então, a gente viu que os seres humanos moravam em um mesmo lugar, chamado planeta Terra. Mas que para nos encontrarmos dentro deste vasto planeta, nós precisávamos o quê? De nos localizar onde nós estávamos. O continente, não é isso? Além do continente, o que era preciso a gente saber? Qual era o país que nós estávamos, o estado, a cidade, o bairro, a rua e assim por diante. Não é isso? Isso a gente viu na nossa primeira aula, que a gente está o quê? Dentro de uma grande porção de terra, cercada por uma grande porção de água. E a gente precisava de todos esses dados para nos localizarmos dentro desse continente, dentro desse planeta enorme que moramos. Também vimos que o planeta Terra, ele pode ser representado de duas maneiras. Através do planisfério, onde a gente vê toda a superfície plana do planeta, e através do globo terrestre, onde temos o planeta na sua forma esférica, na sua forma arredondada. E podemos identificar os oceanos e os continentes, não de uma só vez, como no planisfério, mas girando este globo terrestre. Vimos também que o Sol, a Lua e as estrelas, elas eram os principais elementos da natureza, onde o ser humano buscava o quê? Referência. Ele buscava se localizar através desses astros, buscava sua localização. Mas também vimos que isso não foi o suficiente e que eles perceberam que com essas informações, eles não tinham orientação e localização precisa como queriam. Então, eles perceberam e desenvolveram outros instrumentos que foram possibilitando essas direções, orientações, localizações de maneira mais exata. Então, desde o início da história da humanidade, mesmo eles tendo como obrigação de se deslocar, porque não dava para viver só em um lugar o tempo todo, eles viram essa necessidade de criar novos instrumentos. Então, foram avançando, até que chegaram na bússola, e da bússola nós estamos hoje na era do GPS, onde tudo fica mais fácil, não é isso? Então, isso é um resumão do nosso capítulo, de tudo que a gente estudou, para que vocês não fiquem perdidos. O que a gente já viu? O que estou vendo? Foi isso aqui. Tudo isso a gente já viu, certo? Aí a tia trouxe aqui essa imagem representando os pontos cardeais que vocês já viram. E com essa linda imagem nós vamos terminar essa aula. Este conteúdo você encontra no livro SME, certo?
Então, gostaria demais que neste livro SME você respondessem aos itens das páginas 26 e 27. São poucas questões que aparecem nessas duas páginas, mas é importante que você responda para a fixação do conteúdo. E na página 28 tem um jogo bem divertido, que você pode estar aí aproveitando esse período em casa, de quarentena, e lá chama o seu pai, sua mãe, sua avó, todo mundo que está aí em casa e brinca com eles desse jogo que está na página 28 do seu livro SME. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!